Esta es una presentación que da seguimiento a la clase sobre búsqueda de información, pero explorando otras fuentes de información más allá que la Biblioteca Virtual en Salud y PubMed. Hola, esta es una clase a continuación de la clase 3 sobre otras fuentes de información en salud. Más allá que Lilacs, Medline, BVS, PubMed, Cielo, hay otras fuentes de información. Pero tenemos que saber qué ofrecen estas otras fuentes de información, cómo buscar en ellas y cómo considerar Google en este proceso de búsqueda de información. Ese es un cuadro resumen de las principales otras fuentes de información que conocemos. Seguramente hay muchas otras. Que está aquí el principal contenido de cada una de ellas, el tipo de pregunta que puede responder, cómo acceder a esta fuente. Este cuadro no está completo y vamos a pasar a informar o a destacar algunas características y contenidos de cada una de ellas. Health System Evidence é coordenado, produzido por McMaster Health Forum, aí está a direção, inclui conteúdo especificamente para tomadores de decisões, investigadores interessados no fortalecimento ou reforma dos sistemas de saúde, ou como conseguir programas, serviços e medicamentos a custo efetivo. O acesso é controlado, há que registrar-se, mas não se paga por isso. Uma característica desta interface, desta fuente, é que organiza a informação em 4 grandes categorias e se pode navegar por essas categorias. Então, governança, arreglos financeiros, prestações de los sistemas de saúde, estratégia de implementação que pode apoiar o cambio em los sistemas de saúde. É muito interessante, vale a pena uma informação muito selecionada, com critério muito bem definido, e de avaliação da informação e de categorização nestes grupos que estão aí. Outra fonte produzida por Canadá também, por Export Change, é uma base de dados de acesso livre, que tem a evidência selecionada sobre estratégias de intervenção utilizadas para alterar o comportamento, a prescrição e a prática e o uso de tecnologias sanitárias. Então, ajuda na eleição e no uso de intervenções práticas das tecnologias sanitárias. Também se organiza a informação por grandes categorias e se pode navegar. Aqui é um exemplo da categoria Professional, onde tem as subcategorias, os subtemas aí destacados e quantas revisões selecionadas com critério bem definido e comentários sobre cada uma das revisões que estão aí incluídas nessas categorias. Vale a pena também esta fonte de informação. A Biblioteca Cochrane é muito famosa, tem aí principalmente as revisões sistemáticas da própria Cochrane, mas há outras 6 bases de dados, os ensaios clínicos controlados e uma evidência selecionada de alta qualidade para informar a toma de decisão em saúde, não somente na área clínica, mas também de sistemas de saúde. É acesso controlado e pagado, há que subscrever, mas há algumas revisões sistemáticas de coleções especiais que estão abertas. Então, aqui é um exemplo, há alguns grupos de temas priorizados, onde as revisões sistemáticas sobre estes temas aí estão de livre acesso, vale a pena uma consulta. Outra folha de informação, Health Evidence, também de Canadá, McMaster University, tem revisões sistemáticas evaluadas acerca da efetividade de intervenções em saúde pública. Então, vale a pena a consulta, é uma seleção de informação, também com comentários, com a informação de sua aplicabilidade, tem ênfase muito mais no sistema de saúde de Canadá, saúde pública de Canadá, pero é interessante a forma como organiza e oferecem esse acesso, vale a pena. Acesso para os usuários registrados, pero é gratuito. TRIP Database é uma outra fonte de informação com mais ênfase na atenção clínica, na parte clínica, também com evidência selecionada, inclui imagens, vídeos, folhetos e outros tipos de conteúdo, además de artigos ou revisões sistemáticas. Chama a atenção para uma estrutura de búsqueda usando o PICO, então se pode poner aí a expressão de búsqueda para cada um dos tópicos do PICO e
Es interesante la forma como ellos están organizando. A la Cochrane también ya va a incluir esta forma de buscar estructurada. Es bien interesante. Bien, otra fuente de epistemónicos, también con evidencia seleccionada para la atención sanitaria y las tecnologías sanitarias, que ayuda a la decisión relativa a cuestiones clínicas o políticas sanitarias. Inclui revisões sistemáticas, sínteses de evidência e estudos primários que se incluíram na revisão sistemática. Então, não estão os estudos primários soltos, solamente aqueles que foram incluídos em uma revisão. E a forma de apresentar resultados, de oferecer a navegação dentro do conteúdo recuperado, aqui, por exemplo, há uma revisão sistemática, onde ao lado está enlace para os estudos primários incluídos nessa revisão sistemática. Neste caso, 209 estudos primários foram incluídos nessa revisão sistemática. Provavelmente fizeram aí uma meta-análise desses estudos primários. E também outras revisões sistemáticas que compartem os mesmos, não exatamente os mesmos, mas parte dos estudos primários que estão aí. É muito interessante. Também se põe ao revés. Se eu vou a um estudo primário, você vê onde aquele estudo primário, em que revisão sistemática ele foi incluído, principalmente na meta-análise, se foi assim, feito uma meta-análise na revisão. É bem interessante a forma, además que está em muitos idiomas. Então, tanto eles traduzem o título como o resumo. E a interface também. São mais de 10 idiomas aqui disponíveis, vale a pena a consulta, porque é uma forma muito diferenciada de apresentar os resultados da búsqueda. La base de datos em Base é complementar a Medline, é uma base de dados que é pagada, há que enfim, fazer subscrição para aceder, complementa a base de dados Medline. E é importante, se estamos fazendo uma búsqueda de revisão sistemática, por exemplo, para uma revisão sistemática, não se pode deixar de consultar todas as fontes disponíveis, mesmo que não tenha uma subscrição. Então, há que buscar na rede quem tem subscrição e acesso a esta importante base de dados, que inclui basicamente publicações da Europa, não exclusivamente, pero a fortaleza são as publicações da Europa. E Google, não há como deixar de considerar Google como uma fonte de informação. O Google Academic, buscando a informação científica, mas também o outro Google aberto. Google se aproveita de todas as facilidades que temos nas bases de dados, de portais como a BBS, PubMed, recupera conteúdo destas bases, mas também de outras bases de dados e fontes que não têm nenhum critério definido de inclusão, ou um critério rigoroso de inclusão de conteúdo. Então, ojo com isso, porque podemos recuperar qualquer coisa em Google, não tem nenhum critério assim específico. Quanto mais se recuperar, melhor aí. E este critério de avaliação de lo que se recupera em Google, de la informação recuperada em Google, não temos por detrás, quando não temos por detrás uma base de dados ou uma organização que respalde, não, esta qualidade da informação que está aí. Ojo com isso. Então, é um trabalho a mais para o usuário, mas a facilidade é que seguramente ele vai encontrar muita informação que não chegou a estar em uma base de dados, principalmente na literatura gris, na literatura não convencional, muito difícil de chegar a um sistema organizado de base de dados como é a BBS ou PubMed, e esta informação pode ser de grande utilidade dependendo do tipo de necessidade de informação. Então, temos que considerar Google enlistado em nossas fontes de informação. Bem, hemos visto outras fontes, não são todas as que há, algumas consideradas importantes, há muitas outras, então le invitamos a colaborar na complementação deste quadro de fontes de informação. Comparta com nós suas experiências, seu conhecimento sobre outras fontes de informação, que tipo de característica, como buscar, onde buscar, enfim, eu estou segura que isso pode ser um quadro valioso, rico de informação que podemos compartilhar entre nós. Muitas graças.